E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sei que as notícias não são boas ainda, mas lembrem-se que cada dia que passa é um dia mais que a gente está próximo de voltar para o que a gente chama de vida normal, tá? Saudade de conviver com vocês, como deveria ser. Mas a gente vai chegar lá. Enquanto não chegamos lá, vamos estudar, tá? A gente tem nosso último caso de estequiometria para ver com excesso de reagente. A gente já viu pureza, rendimento, reações sucessivas, o caso mais simples e falta para a gente esse último caso. Na minha opinião, ainda faltaria a gente aprofundar um pouquinho em gases, tá? Se vocês acharem necessário, me avisem, eu faço algum material para vocês para a gente aprofundar um pouco mais disso, beleza? Deixa eu colocar para vocês o slide da aula de hoje. E vamos que vamos. Eu vou tentar explicar para vocês esse último caso a partir da situação mais simples possível, que seria uma reação de 1 para 1, tá? E aí, para isso, eu coloquei aqui a reação entre hidrogênio e o iodo, tá? O nosso balanceamento, como vocês já sabem aqui, 1 mol de hidrogênio está reagindo com 1 mol de iodo. E aí, para tentar representar isso para vocês, eu coloquei aqui na forma de figurinha. Hidrogênio vai ser representado por 2 bolinhas vermelhas, cada hidrogênio é um átomo, uma bolinha vermelha. Cada iodo, uma bolinha azul. Então, o I2 vai ser representado assim. E aí, nesse nosso sistema, eu estou colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, tá? É importante lembrar vocês que isso é só uma representação, beleza? Primeiro porque a gente está falando de espécies da ordem de angstroms, 10 a menos 10 metros. Então, proporcionalmente ao tamanho do recipiente, colocar essa representação é um absurdo, tá bom? Outra coisa, eu estou tentando representar aqui uma proporção, mas a gente sabe que um molzinho de cada um já teria uma quantidade de moléculas da ordem de 10 a 23 moléculas, tá? Então, isso é só uma representação mesmo. E por último, e não menos importante, eu estou colocando eles aqui paradinhos, bonitinhos, tá? Mas, na verdade, o que a gente veria do sistema, considerando que os dois estejam em estado gasoso, seria algo muito mais próximo disso aqui. Eles estão o tempo todo se movimentando com energia cinética rotacional, translacional, energia potencial, vários tipos de energia, e se chocando o tempo todo entre si com as paredes do recipiente. E aí duas coisas vão acontecer. O choque com as paredes do recipiente vai gerar o que a gente chama de pressão do gás, tá? Então, o que é a pressão? É a força que essas moléculas exercem na parede do recipiente por unidade de área, tá? Então, a pressão gasosa depende da quantidade de gás aqui dentro. E 2, quando acontece o choque entre essas espécies, tem duas possibilidades. Ou eles têm o que a gente chama de um choque elástico, por exemplo, hidrogênio e iodo se chocaram, eles podem se encontrar e não ter energia e orientação suficiente para romper as ligações e cada um sai para o seu lado, ou acontece o que a gente chama de um choque efetivo, tá? E aí, na formação do que a gente vai chamar aqui de complexo ativado, se esse choque é efetivo, as ligações nos reagentes são rompidas, as novas ligações são formadas entre os átomos, gerando o que a gente vai chamar de produto. Isso é representação de uma reação química. Por isso que a gente tem essa proporção aqui de 1 para 2 entre cada reagente e o produto. Então, a gente já sabe que eu posso representar essa conversão dizendo que cada 1 mol do hidrogênio reage com 1 mol do iodo, formando 2 mols do HI, beleza? E nesse sisteminha que eu representei, como eu coloquei 8 de cada um dos reagentes, eu posso dizer que cada 8 mols do hidrogênio, já que é de 1 para 1, reagem com 8 mols do iodo. E aí, consequentemente, se é de 1 para 2, isso vai estar formando 16 mols do HI. E os meus reagentes já não existem mais no sistema. Então, nessa conversão, tudo que era H2 e I2 se transformou em HI e não houve excesso de nenhum reagente. Isso é o que a gente chamou de 100% de rendimento, tá? Não vai haver mais reagente e tudo que havia ali foi convertido aqui em 1, 2, 3, 16, proporcionalmente 16 mols do HI, certo? E aí o que eu quero propor? E se eu tiver um sistema em que eu não tenho a quantidade estequiométrica de cada um, ou seja, não está exatamente de 1 para 1 a proporção de cada um. Eu estou colocando, representando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do hidrogênio para cada 1, 2, 3, 4 do iodo, tá? Então, o que eu vou pensar? Poxa, se todo o iodo reagir, ou seja,
se esses 4 mols do iodo reagirem, quanto que vai estar sendo efetivamente consumido de hidrogênio? Se é de 1 para 1, esses 4 mols do iodo podem consumir 4 mols de hidrogênio no máximo. E aí, consequentemente, se é de 1 para 2, isso vai estar formando 8 mols de HE. Poxa, mas a gente tinha no sistema 8 mols do hidrogênio. Então, o que significa isso? Aqueles 4 mols de hidrogênio vão reagir com 4 mols do iodo e vai estar sobrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 mols de hidrogênio no sistema. Então, esse cara que vai estar sobrando proporcionalmente na estequiometria é o que eu chamo de reagente em excesso, ok? Então, aqueles 4 mols de iodo vão consumir no máximo 4 mols de hidrogênio para estar formando 8 mols de HI e vai continuar no sistema hidrogênio ali sem reagir, tá? E se eu pensasse na outra possibilidade, ou seja, se eu pensasse ao invés de todo o iodo sendo consumido, se eu pensasse que todo o hidrogênio vai ser consumido no processo. E aí, sendo de 1 para 1, esses 8 mols do hidrogênio, eles estariam consumindo 8 mols do iodo e com isso haveria formação de 16 mols do HI. Só que essa quantidade de HI formada, ela é impossível, porque a hora que o iodo acabar, a reação termina. E a gente sabe que havia disponível no sistema 4 mols do I2. E aí? E aí que ele vai acabar, vão ser consumidos esses 4 mols de iodo e a reação não pode prosseguir. O iodo está limitando a reação. Por isso que a gente chama esse cara de reagente limitante. Ou seja, de quem que vai depender a quantidade de produto máxima que eu posso obter? Do cara que vai acabar ou do que está em excesso? Do que vai acabar. Então, para identificar a quantidade máxima de produto, eu tenho que montar uma estequiometria entre o reagente limitante e o produto de reação, tá? Então, resumindo, o que eu vou ter que fazer? Nesses casos que envolvem excesso de reagente, eu vou ter que montar uma estequiometria entre os reagentes para identificar quem é o reagente limitante e aí sim, sabendo que é o limitante, para identificar a quantidade máxima de produto, eu tenho que montar uma nova estequiometria entre o cara que vai acabar, ou seja, o limitante, e o produto de reação, ok? Vamos ver um caso aqui na prática? A questão 14 fala assim: a amônia é uma substância química muito importante para a indústria. Ela é utilizada na preparação de produtos de limpeza, explosivos, fertilizantes, fibras de matéria têxtil e etc. A síntese da amônia é realizada em fase gasosa a temperatura de aproximadamente 450 graus, de acordo com a reação que já está aqui, ok? E aí, se a mistura inicial é de 30 mol de nitrogênio e 75 mol de hidrogênio, que quantidade de amônia será produzida em mols, teoricamente, se a reação for completa, ou seja, se eu alcançar 100% de rendimento, consumo total do reagente limitante, ok? Então, de cara, como é que eu sei que se trata desse caso de excesso de reagente, não de nenhum outro que veio antes? É o único caso em que vai aparecer a quantidade de 2 reagentes, tá? Então, identifiquei que tem 2 reagentes, opa, tem que acender uma luzinha dizendo um deles deve estar em excesso. Então, qual é o primeiro passo? Identificar quem está em excesso. E aí, para identificar quem está em excesso e quem é o limitante, eu vou montar uma estequiometria entre os reagentes, tá? Então, nossos dados. Eu tenho 30 mols de nitrogênio e 75 mols de hidrogênio. Vou montar uma relação entre os dois. Pela estequiometria entre os reagentes, eu posso dizer que cada 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio. Como já está tudo em mol aqui, eu não preciso fazer aquela nossa segunda linha, porque eu não preciso converter as unidades, porque já está tudo em mol, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu coloco aqui 30 mols do nitrogênio e 75 mols do hidrogênio, cadê o X? Não tem espaço para o X. Então, eu tenho que escolher um deles para colocar e aí achar o resultado para o outro e avaliar se com esse resultado indica que esse cara está em excesso ou se ele é o limitante, tá? Então, qual que eu vou escolher? O que você achar melhor, tá? Achar melhor como? Para o cálculo, por exemplo. De repente, existe uma proporção mais fácil para você fazer a conta e aí você pode usar qualquer um dos dois que vai ter o mesmo resultado, só a análise que muda um pouquinho. Então, eu vou fazer dos dois jeitos, tá? No primeiro caso, eu vou colocar aqui com o nitrogênio. Então, eu estou colocando que estão reagindo 30 mols de nitrogênio e com isso eu vou avaliar o quanto que eu preciso de hidrogênio para ver se eu tenho o suficiente ou se vou precisar de mais do que eu tenho, aí ele seria o limitante, certo? Então esse meu X está dizendo que eu preciso de
90 mols de hidrogênio. Só que eu tenho de hidrogênio 75 mols. Poxa, esse resultado indica então que eu preciso de mais hidrogênio do que eu tenho disponível para reagir com todo o nitrogênio. Se eu preciso de mais do que eu tenho disponível, então esse cara vai acabar. Logo, ele vai ser nosso reagente limitante da reação, certo? Não, eu escolhi fazer a conta pelo outro, ou seja, eu resolvi avaliar considerando que todo o hidrogênio vai ser consumido. Então, você colocaria aqui, para reagir com todos os 75 mols de hidrogênio, Y daria o quanto eu preciso de nitrogênio. E aí, esse nosso Y quer dizer que eu precisaria de 25 mols de nitrogênio. Poxa, mas quanto que eu tenho dele disponível? 30 mols. Então, se eu preciso de 25 e eu tenho 30, eu tenho mais do que eu preciso. O que significa isso? Que esse cara vai ser o nosso reagente em excesso. E aí, se ele está em excesso, quer dizer que o outro vai ser o limitante. Então, independente de qual você escolher, a conclusão vai ser a mesma. Ou você vai achar o limitante direto, ou, achando quem está em excesso, você também já sabe quem é o limitante. Ok? E aí, de quem que depende a quantidade de amônia que eu consigo obter, que é a nossa pergunta? Do que vai acabar aqui, no caso, é o limitante. Então, eu monto uma nova estequiometria entre o reagente limitante e o produto, tá? Coloquei aqui já o que a gente já fez para enxergar direitinho o resultado e eu não ter que olhar novamente, tá bom? Então, ó, entre o nosso reagente limitante, que eu já sei que vai ser o hidrogênio, e o produto, que no caso é a amônia, eu tenho uma proporção de 3:2 em mol, certo? Como eu tenho o meu dado em mol e está perguntando em mol, eu não preciso novamente da nossa segunda linha e eu posso colocar direto que se o que vai reagir são 75 mols do hidrogênio, então o Z dá para a gente a quantidade máxima de amônia que pode ser obtida. Por que a quantidade máxima? Porque nesse caso a gente está considerando um rendimento de 100%, tá? Não fala de rendimento, então eu considero que essa é a quantidade que eu estaria obtendo de nitrogênio. Ou melhor, de nitrogênio não, né? De NH3, está digitado errado aqui, tá ok? Eu aproveitei do outro e acabei esquecendo de mudar. Beleza? Então, vamos para mais um. Questão 15. O H2S reage com SO2 segundo a reação que está aí. Assinale entre as opções abaixo aquela que indica o número máximo em mols de enxofre que poderá ser formado a partir de 5 mols de H2S com 2 mols de SO2. Então, primeiro, mais uma vez, eu sei que se trata de uma questão com excesso de reagente, porque foi dada aqui a informação sobre 2 reagentes. É o único caso que isso vai acontecer. Tá ok? Segundo, eu tenho que identificar quem vai ser o nosso reagente limitante. Já tem os dados aqui, ou seja, eu sei que está reagindo, sendo adicionado ao sistema, não reagindo, 5 mols do H2S e 2 mols do SO2. Então, eu monto uma estequiometria entre os dois para achar quem vai ser o limitante, certo? E aí? Pela estequiometria, cada 2 mols do H2S reage com 1 mol do SO2. Mais uma vez, nesse caso, já está em mol. Então, eu não preciso da nossa segunda linha. Eu coloco logo o dado de um deles para comparar e avaliar o outro. Qual que eu vou escolher? O que você achar mais fácil, tá? Nesse caso, ao invés de fazer com os dois, eu vou avaliar aqui o seguinte. Para o SO2 eu tenho 1. Poxa, aqui é 2. É mais fácil trabalhar de 1 para 2 que de 2 para 5. Pelo menos assim, fazendo conta rápido, tá? Então, eu posso, nesse caso, considerando que vai reagir todos os 2 mols de SO2, identificar o quanto eu precisaria de H2S, que dá pra gente 4 mols. Tá. E o que esse resultado significa? Ele sozinho é só um número, certo? O que eu tenho que fazer? Pegar esse número e comparar com o que eu tenho disponível. E aí, voltando para os nossos dados, de H2S eu tenho 5 mols disponíveis. Opa, então eu preciso de 4 mols, só que eu tenho 5 disponíveis. Então eu tenho mais H2S do que vai precisar para reagir completamente com SO2. Poxa, se eu tenho mais do que eu preciso, quer dizer que o H2S está em excesso, certo? E aí, se ele está em excesso, obrigatoriamente é porque o SO2 tem que ser o reagente limitante. Fechou? E aí eu posso fazer direto uma estequiometria entre o nosso reagente limitante, que agora eu sei que é o SO2, e o produto de reação, que no caso é o enxofre. Pela proporção, lembrando, tá tudo já em mol,
Posso trabalhar direto em mol. 1 mol do SO2 produz 3 mols do enxofre. Então, a nossa primeira relação está aqui. O dado que eu tenho, ou seja, o quanto vai ser consumido do SO2, são 2 mols. E aí, Y dá direto para a gente a quantidade de enxofre que eu preciso. Certo? Então, nesses casos com excesso de reagente, normalmente é esse tipo de questão que vai aparecer, tá? Vai dar a quantidade, gente, e fazer duas perguntas possíveis. Ou identificar quem é o limitante e quem está em excesso e quanto que é esse excesso, ou identificar a quantidade de produto máximo que pode ser obtido. Então, no geral, monto uma estequiometria entre os reagentes, comparo o resultado que eu obtive. Tenho mais do que eu preciso, está em excesso, eu vou precisar de mais do que eu tenho, então esse cara é o limitante. E aí eu monto uma segunda relação entre o limitante e o produto, tá? O que pode estar mudando de um para o outro? O que pode estar mudando é o que vai acontecer agora aqui. Ou seja, na próxima questão, em vez de eu ter as quantidades em mol, vai aparecer em outra unidade, tá? Mas no geral, como já é uma questão mais demorada, eu não costumo enrolar muito não, tá? Normalmente é isso aí mesmo que vai acontecer. Então essa é a nossa última questãozinha da lista. Fala assim, o cloreto de alumínio é um reagente muito utilizado em processos industriais que pode ser obtido por meio da reação entre o alumínio metálico e o cloro gasoso. Se 2,7 gramas de alumínio são misturados a 4 gramas de cloro, a massa em gramas de cloreto de alumínio é. Então, meus amigos, esse é o mesmíssimo caso anterior, tá? A única coisa que pode estar mudando é que no caso anterior a gente falava direto em mol, e aqui a gente está falando de massa para os dois reagentes e perguntando de massa para o produto. Então, o que significa isso? Eu vou ter que fazer aquela segunda linhazinha que a gente não fez no anterior, que seria a conversão de mol para massa. É só o que vai estar mudando. Então, assim, nesse exercício de estequiometria, envolvendo excesso de reagente, o mecanismo é sempre o mesmo e as perguntas normalmente também são as mesmas. Ou seja, quem vai ser o reagente limitante, sabendo quem está em excesso, qual vai ser o excesso e qual vai ser a massa de produto que você pode obter, considerando uma quantidade inicial de cada reagente, tá? Então, a mesma mecânica de antes. Eu vou montar uma relação entre os reagentes, identificar quem é o limitante, para poder, sabendo o limitante, identificar qual é a quantidade máxima de produto que eu posso obter, fechou? Então, primeira coisa, nossos dados. Eu tenho 2,7 gramas de alumínio metálico, 4 gramas de cloro, e está perguntando qual é a massa de cloreto de alumínio. Primeira coisa que eu faço, montar uma relação entre os nossos reagentes, ou seja, entre o cloro e o alumínio. E aí a gente sabe pelo balanceamento que 2 mols do cloro reagem com 3 mols, ou melhor, 2 mols do alumínio reagem com 3 mols do cloro, certo? Vou precisar da nossa segunda linhazinha aqui, porque está em mol e está falando de massa para cada um. Como é que eu resolvo isso? Se eu quero converter de mol para massa, massa molar. Então, a massa molar do alumínio, 27 gramas por mol, então 2 vezes 27. Massa molar do cloro, 71, são 2 vezes 35,5, vezes 3, porque são 3 mols do cloro. Minha terceira e última linhazinha, então sempre vai cair naquele caso mais simples, percebeu? Vai ser o nosso X. Poxa, por que eu escolhi colocar o alumínio? Simplesmente porque eu achei uma relação mais fácil numericamente de 2,7 para 27. Daria para fazer meio que cortando tudo e chegando no resultado mais rápido, tá? Se você escolhesse o cloro, você não ia chegar no mesmo resultado, mas ia chegar na mesma interpretação. Ou seja, se eu escolho o cara que vai ser, que eu vou identificar que é o limitante, eu já achei. Se eu escolho o cara que vai acabar sendo que está em excesso, eu já achei por consequência que o outro vai ser o limitante. Ok? Então, nesse caso, quer dizer que eu preciso de 10,65 gramas do gás cloro. Poxa, só que eu preciso de 10,65 e eu tenho 4 gramas de cloro disponíveis. O que quer dizer isso? Eu preciso de mais do que eu tenho disponível. E se eu preciso de mais do que eu tenho, quer dizer que ele vai acabar. E aí, se ele vai acabar, é porque esse cara vai ser o limitante. Então, é dele que depende a quantidade que eu vou obter de produto. E aí, o que eu faço, então? Monto uma nova relação, uma segunda relação entre o produto e o reagente limitante. Nesse caso, já sabemos que é o cloro, eu tenho uma relação de 3 para 2, ou seja, cada 3 mols do cloro produzem 2 mols do AlCl3.
E aí? Tô falando de massa? Então mol não serve, certo? Tem que converter isso de mol para massa para cada um deles. Na minha terceira e última linha, o dado que eu tenho, que é o quanto eu tenho disponível, repara, eu vou precisar de 10,65, mas é isso que vai estar reagindo? Não. O que vai estar reagindo é o máximo que eu tenho disponível, porque ele é o nosso reagente limitante, certo? Então eu tenho disponível 4 gramas de cloro. Então ele é que vai determinar a quantidade máxima de cloreto de alumínio que eu posso obter, certo? E aí isso dá pra gente um Y igual a 5,01 gramas do AlCl3. Sempre a mesma mecânica, tá? Então, o que eu vou ter com excesso de reagente? Identificar que é uma questão que envolve excesso de reagente, porque eu vou ter a massa de 2 reagentes. Sabendo que é esse caso, faço uma relação entre os reagentes para identificar quem é o limitante. E aí eu tenho que escolher um deles. Não tem jeito, não tem um jeito mais certo de fazer. Escolhe um ou outro. O que você achar mais fácil de fazer conta. Achei que eu preciso de mais do que eu tenho. Então esse cara vai acabar, ele é o limitante. Não, eu tenho mais do que eu determinei que eu preciso. Então esse cara é o reagente em excesso, logo o outro é o limitante. E por que eu preciso saber quem é o limitante? Porque é dele que depende a quantidade máxima de produto que eu posso obter. Fechou? Então esse é o nosso último caso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, escrevam, tá? Me avisem. E aí a gente conversa. Eu posso fazer alguma coisa a mais para tentar ajudar vocês, beleza? Então, beijinho. Vejo vocês daqui a pouco, se Deus quiser. Fechou? Tchau, tchau.